23 de outubro de 2024, precisamente 9 horas e 15 minutos da manhã. E o tema que eu quero trazer hoje é um assunto importante que os teólogos e instrutores da Bíblia não transmitem, omitem, na verdade, são omissos com a realidade que eles conhecem, mas não abre o jogo para o povo. Mas eu vou abrir o jogo para você. Os Testemunhas de Jeová, chamado TJ, juntamente com a classe evangélica tradicional, a classe pentecostal e neopentecostais, são unidos em um ponto fundamental e um dogma que pode e interfere realmente na salvação, sua, minha, e na condenação também, sua e minha. Mas os teólogos, eles omitem. Mas eu vou revelar para você. Sabe qual é o ponto fundamental? A graça. Os teólogos não falam o que é a graça. A graça de Deus nada mais é do que um perdão de uma dívida que se não pode pagar. O devedor não tem condições de pagar. E vem o credor repentinamente com uma carta de perdão da dívida. Isso é graça. Foi isso que Cristo fez. Nós, como seres humanos, jamais poderíamos pagar a culpa do pecado. Porque o pecado gera morte, está escrito. E a alma que pecar, essa morrerá. Era a sentença que Jeová determinou. Nós todos estávamos condenados à morte eterna. Então Cristo veio com uma carta de perdão e nos perdoou através do sacrifício da cruz. Isso é graça. Mas quando surgiu a graça? Surgiu através de Cristo? Os teólogos não falam. A graça, meu amigo, surgiu lá em Gênesis. E a lei também surgiu em Gênesis. Como que aconteceu a lei em Gênesis e a graça? Observe bem, a lei, ela estava no caráter de Jeová, na natureza de Jeová. Então, quando Jeová, ele conscientizou o casal, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que não poderia tocar na árvore proibida, ali significava um teste de obediência. Sim, de obediência, mas eles desobedeceram, transgrediram a lei que estava no caráter, furtaram. Depois ela foi escrita em tábua de pedra, mas já existia no caráter divino. Furtaram. Aquela árvore não era propriedade deles. Quando se pega algo que não é seu, é um furto. E na lei foi escrito, nas tábuas de pedra, não furtarás. Cobiçaram. Primeiro cobiçaram, logicamente. E na lei está ordenado, não cobiçará. E aí tiveram um outro Deus, que é o Deus das trevas, acima de Deus, porque o Deus das trevas, quem deu a ordem para eles adquirirem, pegarem, tocarem naquilo que o Deus da luz, o Jeová, Jiré, havia dito não. Então ali houve a quebra da lei. E a graça? A graça aconteceu ali também. Em Gênesis 3, eu não vou ler o texto para me alongar, mas Gênesis 3, 21, você pode conferir na Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Gênesis 3, 21, o Criador Deus fez peles e os cobriu. Esse cobrir, a nudez, significa cobrir a falha, o pecado da natureza humana. Mas por que foi graça? Porque havia uma sentença de morte. Deus não havia determinado, do dia que você tocar nessa árvore, vocês morrerão. Mas eles não morreram. Por quê? Então apareceu a graça, a misericórdia de Deus. Uma dívida que eles não podiam pagar, o Senhor cobriu. Cobriu com pele de animal. É um símbolo de pagamento da dívida. E isso está em Gênesis 2, 21, esse cobrir de Deus. Então, Cristo é a graça, ele iniciou lá no Jardim do Éden, correto? Agora, quando chega
Cristo Jesus na cruz do Calvário, a graça ampliou-se para todas as nações do mundo, todos os povos. Isso está bem claro em Romanos capítulo 5, verso 20, onde a graça superabundou, porque o pecado estendeu a toda a humanidade. E veio Jesus e superabundou a graça. Os teólogos não ensinam isso para você. Eles ensinam que a graça veio a partir de Cristo. Mas em Cristo a graça superabundou. Ela já existia aos povos a partir do jardim do Éden. Mas os TJ, Testemunha de Jeová, olha, eles têm um agravante muito sério. Eles concordam com todos os evangélicos tradicionais, pentecostais e neopentecostal, que Cristo vindo, a graça vindo, ele invalida a lei. Ele invalida a lei. Só que os TJ têm uma agravância. Eles dizem que Cristo é menor do que Deus. Algumas publicações dizem que Cristo não é divino, eles negam a divindade de Cristo e Cristo é menor do que Deus. Mas olha a agravância dos TJs que são unidos com tradicionais, com pentecostal e neopentecostal, em falar que a lei foi invalidada a partir de Cristo. Eles são unidos. Mas como que o TJ prova que Cristo, sendo menor, não sendo divino, ele teve a autoridade, o poder para excluir a lei de Êxodo 20, né? O decálogo, sendo menor, não sendo divino, ele então quebra, anula, invalida, através da graça, o que Jeová havia determinado desde o jardim do Éden. Aonde está essa prova? Então é uma grande controvérsia e da união de Testemunha de Jeová, tradicionais, pentecostais e neopentecostal, que estão unidos e ao mesmo ponto em controvérsia com o que Deus determinou, que a sua lei é eterna, porque Jeová é eterno também. Que Deus abençoe a ti, a sua família, seja fraterno, ame o próximo como a si mesmo.